Luiz Amorim aqui e hoje eu vou te mostrar uma estrutura simples de fluxo de caixa, mas que vai te ajudar bastante na sua gestão financeira, na sua pequena empresa, no seu negócio, seja você um profissional liberal ou seja você um pequeno empresário. A questão é a seguinte, é muito importante a gente elencar alguns pontos importantes na hora de fazer o fluxo de caixa. O primeiro deles é começar, se você está no primeiro mês da sua empresa, você precisa colocar o capital social, é aquele valor que é aportado no começo da empresa para que o negócio gire. Então, esse começaria um fluxo de caixa com o capital social. Depois disso tem as entradas, as saídas, depois as não operacionais e aí a gente tem o saldo a transportar, ou o valor a transportar, que na verdade é o que vai começar o próximo mês. Não entender muito bem? Eu vou te mostrar na prática e vou desenhar para você também na tela do computador com base na super planilha. Então, é uma planilha nossa aqui que vai ajudar bastante você a entender e visualizar de forma prática. E você, caso queira construir a sua, ter a sua planilha, procurar uma outra, você vai ter que ter noção que precisa ter esses valores, tá? Na parte das despesas, na parte de entradas e saídas, na parte de entradas pode se dividir algumas coisas. Pode ter as entradas que vão ser a prazo e as entradas à vista. Em saídas, você vai poder colocar tanto as despesas, que são geralmente ligadas à parte das despesas vão estar ligadas à sua operação como um todo, e depois também tem os custos, que estão ligados, tem diferença entre custos e despesas. Despesa é a parte administrativa e custos é aquilo que é ligado à sua produção, aquilo que está ligado à sua matéria-prima, aquilo que está ligado às suas mercadorias. Então o variável ele varia conforme o volume de vendas. Mas basicamente você vai ter esse saldo inicial, você vai ter as entradas, né? Você vai ter depois as saídas. Depois das saídas você vai ter o operacional ali, né? O que vai te dar de resultado no negócio, o lucro operacional. E depois você pode ter algumas outras ramificações que vão facilitar a sua gestão e ter um negócio mais completo, uma gestão mais completa. No caso, depois da parte do lucro operacional, você pode ter as saídas e entradas não operacionais, que na verdade são aquelas coisas ligadas a empréstimos, coisas ligadas a você vender alguma coisa, uma cadeira do seu estabelecimento, você vendeu uma geladeira, e o seu negócio às vezes não é esse, você não vende geladeira nem cadeira. Então são tudo que é ligado à não operação da sua empresa. Ninguém abriu uma empresa esperando ter dívida, então é uma não operacional. Uma retirada de lucro, que tem salário e tem retirada de lucro. Retirada de lucro é não operacional. Então todas essas partes vão entrar depois do lucro operacional. Mas eu vou te mostrar na prática para tranquilizar você e te mostrar claramente o que é cada coisa com base no fluxo de caixa da super planilha. Vamos lá? Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, de você dar joinha nesse vídeo para que chegue para mais pessoas, mais pequenos empresários e a gente possa ajudar esse país. Ativa o sininho também para chegar as notificações para você e se inscreve aqui, dá seu joia que a gente vai agora para o vídeo. Vamos lá? Pessoal, antes de eu mostrar para vocês direto na planilha, eu vou só resumir aqui o que a gente está falando até agora, tá? É importante você ter aqui o saldo do mês anterior, ou se você é o primeiro mês da sua empresa, que você coloque aí o seu capital social, aquilo que você aportou na empresa, seu investimento, seja o que for. Agora, vamos supor que seja fevereiro. Você fechou janeiro com 1.000, então esse aqui saldo do mês anterior, então janeiro entra aqui o R$1.000, que é o final de janeiro, mais o que você entrou ao longo do mês, tá? Por quê? Porque é daqui que vão ser debitados tudo que você paga ao longo do mês, né? Suas despesas, seus custos, tá tudo aqui. É importante que você siga essa estrutura aqui, do jeito que está no sentido de custo variável. Por que você não pode colocar uma despesa fixa aqui? Porque na matemática financeira, quando a gente tem as entradas e tira os custos variáveis, você vai ter o que a gente chama de margem de contribuição. É aquilo que a gente fala, quanto está dando de margem? Tem margem boa? A margem é ruim? Não é? Então é isso que a gente fala. Essa margem de contribuição, o que é contribuição? Para contribuir para pagar as despesas fixas. É isso, água, luz, aluguel, tá? Tem gente que agrupa tudo junto, tá? Coloca um investimento aqui dentro. Também é possível, mas é legal você separar. E aí você vai ter essa linha aqui, amarelo tá até opcional, que seria o lucro operacional antes dos investimentos. Aí você coloca seus investimentos, alguma coisa que você está fazendo de software, uma melhoria de construção, de fábrica, maquinário, seja o que você estiver fazendo, tá? Aí você coloca aqui e você vai ter o lucro operacional. O que é lucro operacional? É da operação da sua empresa. Tudo que girou, tudo que vendeu, tudo que saiu, é o que você se dispõe a fazer todo mês, aquilo que você abriu a sua empresa para fazer, e aqui que está.
Agora, você tem empréstimo, você vendeu uma cadeira, ganhou na loteria, colocou dinheiro dentro da empresa, alguém aportou, um sócio, alguma coisa assim, aí é uma entrada não operacional, e se for um empréstimo, uma saída, alguma coisa, uma dívida, juros, aí aqui é de saída não operacional. Ninguém teve uma empresa, abriu uma empresa para ter juros ou para ter empréstimo. E aí no final você vai ter o resultado líquido, beleza? Vamos para a prática agora, eu vou mostrar aqui para você numa estrutura. Tá, eu vou pegar um exemplo aqui de uma planilha que começa aqui, ó. Então, teve aqui receita de R$500 com limpeza de pele, 100 aqui com design de sobrancelhas, em março, tá? No mês seguinte, eu coloquei 10% de aumento para as duas. O que era 100 virou 110, o que é 500 virou 550, tá? Então, teve R$600 de faturamento nesse mês e 650, só exemplo, tá, gente? E 650 neste mês. Seguindo as despesas variáveis, a gente vem aqui para 550, nesse mês, 475. O que está falando? Que a margem depois de contribuição vai ser um menos o outro, e eu vou ter aqui os 600 menos aquele valor, sobrou R$50. Então, deu 8% de margem nesse mês e 28% de margem em abril. Então, aqui estão os valores, tá? O que é esse 28%? É quanto sobrou dentro da receita. Então, 185 que sobrou dentro dos 660 é 28%. 50 dentro dos 600 é 8%. Então, isso aqui é a margem, né, que você tem no seu negócio, beleza? Fechado. Aí descendo aqui tem as despesas fixas que você pagou e tal. E aí você vai ter o lucro operacional antes dos investimentos. Como já estava muito ali no limite, coloquei um valor de exemplo só, você ficou negativo, que é o lucro operacional, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, já coloquei os gastos que estão aqui dentro, tal, só para você visualizar. Então, aqui no caso, eu coloquei água e tal. Então, as despesas fixas, você ficou menos 230, menos 115. Aí eu coloquei que você tem um empréstimo aqui para pagar ainda, que é uma não operacional, tá? Uma saída não operacional, aqui, ó. Pagamento de empréstimo, tá? O que acontece? Você vai ter aqui, então, um total aqui de 1.230 e nesse mês de março e abril 365 negativo, tá? Então, aqui, se você somar o negativo de um mês com o negativo de abril, você vai ter aqui o total em maio, no caso as somatórias dos prejuízos, de 1.595. Então, seu resultado líquido aqui foi negativo 2 meses. E aí você tem a estrutura que a gente estava falando. Então, é importante que você siga, tá? Isso aqui é uma planilha de exemplo. Ela veio aqui desde o padrão que a gente está falando, que ela vem com entradas, depois os variáveis, que vai dar sua margem de contribuição, depois as despesas fixas, tá? Sua água, luz, aqui o Prolabore, tudo que você tem. Depois vai sair os investimentos, que é opcional, mas é legal você ter separar os investimentos. E depois você vai ter o seu lucro operacional. Quanto que a sua empresa teve? Nesse mês ela teve menos 38%, então negativo, e aqui menos 17%. Se somar ainda o empréstimo, né? Se tirar mais empréstimo ainda, mais negativo ficou. Então já estava menos 1.230, saiu 1.000, ficou 1.230. Ou seja, fechou com menos 205% nesse exemplo. E aqui, menos 55% nesse exemplo, tá? E aí o somatório você faz. E aí você transporta para o próximo mês esse negativo. Então é importante você ter esse controle. Espero que tenha ajudado você, tenha clareado para você. Qualquer dúvida, às vezes gera mesmo, isso é normal esse tema, você pode falar comigo. Fechado? Qualquer dúvida eu estou aqui, pessoal. Luiz Amorim, da Apollo Business. Fechado.